Olá, queridos, boa tarde, Igreja do Senhor. Que alegria enorme eu poder estar aqui com vocês hoje, 31 de janeiro de 2021, depois de ter passado um bom tempo em casa e sem poder estar fazendo as lives que tanto eu gostaria de ter feito. Mas tudo é no tempo do Senhor e louvamos a Deus, porque hoje, nesse horário, às 17 horas, nós estamos aqui com vocês para adorar ao nosso Deus, para falar um pouco da palavra do nosso Deus, para que sejamos alimentados, sejamos guardados e encorajados a continuar essa nossa jornada com o Senhor. Queridos, eu quero, antes de tudo, fazer uma oração com você, você que está entrando agora aí na sua sala, que está ligando seu celular, seu aparelho de TV agora, seu computador. Eu quero te convidar que você agora curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração pedindo que o Pai, o nosso Pai Celestial, nos ajude nesta jornada, nesse momento tão importante que é a apresentação dessa live. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te amamos e nós, meu Pai, reconhecemos que não há outro Deus a não ser o Senhor. Por isso, meu Pai, nós colocamos agora esse momento, os próximos minutos, que vamos estar, meu Pai, falando na Tua palavra, Pai. Nós queremos agora que o Senhor nos encha, Pai, nossa alma, nosso entendimento, nosso coração. O Senhor encha do Teu Espírito em todos nós, Pai, para que nós cheguemos, meu Pai, à estatura de um bom ouvidor, de um bom guardador da Tua palavra, para que nós possamos aprender de Ti e colocar em prática tudo que nós ouvirmos nessa tarde. Espírito Santo de Deus, toma conta da minha vida, toma conta do Nick, do Rafa, que estão aqui como equipe, toma conta dos meus irmãos que estão aí nas suas casas agora, ouvindo e buscando, Pai, a Tua palavra, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque falar da palavra de Deus para mim hoje tem um sabor todo especial, um sabor gostoso, um sabor que é inigualável. Quero dizer para você que para mim é como se fosse uma canção hoje estar falando da palavra de Deus. E eu quero trazer nesse tempo que estamos vivendo uma palavra de encorajamento, uma palavra que você se reanime o seu coração, a sua alma e o seu espírito a estar juntos com a sua família biológica, a sua família da igreja, a sua família de célula, a sua família daqueles colegas de trabalho que você está sempre juntos. Eu quero animar você a não desistir, a permanecer, a ser um homem e uma mulher de Deus que não se abate, mas que sempre está avançando e prosseguindo para o alvo, como fala o apóstolo Paulo. E nessa tarde, meus queridos e amados, eu quero refletir com você sobre uma carta que nós já conhecemos muito, nós já fizemos algumas pregações na igreja, outras vezes nós refletimos um pouco na célula, e hoje eu quero que você pare um pouquinho para nós refletirmos um pouco sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Efésios. Foi uma carta escrita no início do século I, provavelmente no ano 61, onde Paulo escreve à igreja de Éfeso. Paulo estava preso em Roma e ele teve uma inspiração de escrever uma carta para os irmãos daquela igreja que estavam tão distantes. É uma carta de encorajamento, é uma carta de tratamento à vida daqueles irmãos, principalmente ao caráter deles, à situação que eles estavam vivendo. Então, para nós hoje não é diferente, para nós
É um tempo também que nós precisamos estar firmados na rocha. A nossa rocha é Jesus, a nossa rocha é o Espírito Santo de Deus. É um tempo que nós precisamos estar bebendo todos os dias desta água que flui da rocha. Eu quero ler com você o texto é Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 18, e aí nós vamos estar falando um pouco sobre esta carta, ok? Encontraram Efésios capítulo 6, é o último capítulo, a partir do versículo 10 até o 18. A minha diz assim, o título diz, Caminhando com a Armadura. É uma carta, é a conclusão dessa carta aos Efésios. Ele diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. 14. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém. Queridos, esta palavra é uma palavra que nos traz uma direção, que nos traz um alvo, que nos traz uma bússola. Para onde estamos indo, quem nós estamos seguindo, como devemos segui-lo e como estar preparados para essa jornada. O título que eu dei para essa mensagem hoje, As 7 armas de um guerreiro bem-sucedido. Eu sei que você é um guerreiro e uma guerreira bem-sucedida. É bom sempre lembrar essas palavras que o apóstolo orientou os cristãos do século I. Hoje, vivendo o século XXI, é bom sempre lembrar, trazer à nossa memória aquilo que nós já sabemos, mas que sempre precisamos estar lembrando. Interessante, queridos, é que esse texto, Paulo escreveu para aquela igreja. Ele trata primeiro dos relacionamentos entre famílias, pessoas, servos, senhores. Ele trata do caráter dessas pessoas, a transformação de quem eram elas antes e agora
quem são elas? E aí nós podemos dizer, quem somos nós hoje em Jesus Cristo? Portanto, é importante a gente lembrar a quem pertencemos, quem éramos nós antes de conhecer Cristo e quem somos nós hoje com Cristo. Ainda que o mundo esteja abalado, ainda que haja tristeza em todo o mundo, ainda que nós estejamos também preocupados, mas nós sabemos que aquele que está diante de nós é aquele que nos guarda, a nossa vanguarda e a nossa retaguarda. É o nosso Jesus. Jesus deu a vida por nós, por mim, por você, por toda a humanidade, para que nós soubéssemos que direção tomar e que encorajamento pegar nos momentos tão difíceis. E esse é um momento que nós precisamos nos achegar mais ao Senhor Jesus, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus. Ele que tem nos ensinado, Ele quem tem nos encorajado, Ele quem tem nos alimentado, Ele que tem nos guardado. E com certeza tem guardado a tua casa, queridos. Eu tenho certeza que você, que participou das noites de vigílias e do jejum do mês de janeiro, eu sei que você foi fortalecido. Eu sei que o Senhor te deu uma visão nova. Eu sei que o Senhor te deu uma percepção, uma revelação diferente daquela que você já tinha antes. Então, meus amados, o pedido do meu coração hoje, o desejo do meu coração é dizer para você, permaneça, persista na sua fé. Continue como um servo fiel e você será bem-sucedido. Nesta passagem nós temos essas 7 armas que o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos indicou. Sempre lembrando que a nossa guerra não é contra a carne. Lembrando sempre que nós não precisamos de espadas, nem de revólveres, nem de fuzil, nem de míssil, mas o que nós precisamos é da armadura de Deus. São das armas espirituais, porque o nosso inimigo não é carne e nem sangue, mas são inimigos invisíveis, que nós só podemos vencê-los se nós estivermos seguros no Senhor e se nós soubermos quem está conosco, se nós soubermos dizer sempre uma palavra forte contra o inimigo. Então, queridos, a conclusão dessa carta, no versículo 10, o apóstolo Paulo começa dizendo, falando sobre o fortalecimento aos irmãos. Como a igreja de Cristo, como a sua família, como a sua casa, como a tua célula vai se fortalecer se nós não estivermos firmados, caminhando com o Senhor, se nós não estivermos em intimidade. Por isso, queridos, foi tão importante, está sendo tão importante esse mês de jejum e de vigílias. Fortalecidos no Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Quando nós estamos fracos, a palavra de Deus diz que é aí que nós estamos fortes. Mas quando nós estamos fracos, é a nossa carne se desfazendo, se despojando do velho homem para ser forte no Espírito. Então, queridos, nós, nesse mês de janeiro, fomos bem alimentados. Você que seguiu o que foi proposto pela sua igreja, com certeza você está firme na rocha, firmado na rocha. Você está bem equipado como um guerreiro de Cristo. Aleluia!
Isso é maravilhoso. No versículo 11, o apóstolo, ele fala sobre o revestimento da armadura de Deus. Como você se revestiu, como você está se revestindo, qual é o seu projeto para continuar se revestindo durante todo o ano de 2021? O que você já projetou para fazer? Eu sei que muitos estão lendo, fazendo a leitura da palavra, a leitura diária. Isso é uma preparação, é um revestimento no Evangelho. Queridos, para os tempos difíceis, nós precisamos conhecer a palavra. Meus amados, foi na palavra que eu me apeguei nesses momentos tão difíceis que eu passei. Eu ficava falando versículos para mim mesmo. Eu ficava declarando sobre a minha vida palavras que me vinham no fundo da alma. Eu ficava buscando no meu interior algo que eu havia lido, algo que eu já havia ouvido da boca de alguém, e isso me encorajava, isso me dava forças para continuar a minha jornada. Então, meus amados, o fortalecimento e o revestimento são algo que todo cristão precisa ter. E Paulo fala sobre quem é o nosso inimigo. Contra quem nós estamos lutando? Ele diz que nós lutamos não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso. São inimigos poderosos, mas invisíveis. E é por isso que nós precisamos da revelação do Espírito na nossa alma, da companhia do Espírito em nós, da parceria de Jesus, para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, no 13, versículo 13, ele começa falando da armadura, o soldado. Paulo está preso em Roma, lembrando que ele está preso lá em Roma, quando ele olha para aquele soldado que estava ali juntamente com ele, no cárcere, e ele vê toda aquela armadura, e Paulo tem, creio que, uma revelação para passar para a igreja de Éfeso. E essa armadura, queridos, ela vem para nós hoje, e nós devemos tomá-la e colocar sobre nós. Ele começa falando sobre o cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade é a presença do próprio Jesus. O que é o cinto? Antes de tudo, para colocar a armadura, o soldado colocava o cinto e aí ele colocava a armadura e ia segurando, ia agregando a armadura no cinto. A base era o cinturão. Então, para nós, a base de tudo é a presença de Jesus no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E a couraça da justiça, que é o 2, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É ela que vem e coloca-se sobre nós. E nós vamos tendo discernimento, sabedoria, revelação para ver quando as coisas estão erradas, quando o perigo está se aproximando de nós. E nós vamos buscando nos revestir cada dia mais dessa presença, dessa couraça, que é o Espírito Santo de Deus, trazendo também para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa célula, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa rua. Queridos, essa couraça, ela é tão importante para nós, que nós temos que querer ela todos os dias, para que sejamos bem-sucedidos. Terceira, é o calçado do Evangelho da Paz. Nós não podemos usar qualquer calçados, queridos. Lembrando que nós estamos numa guerra. Quando nós vamos fazer uma caminhada, é um tipo de calçado, um tênis. Quando nós vamos correr, já é um outro. Quando nós vamos para um determinado local específico,
onde nós sabemos que há alguns perigos de cobras, de insetos, nós colocamos um calçado todo especial. É para que nós não fiquemos frágeis, sejamos firmes, não sejamos desatentos e desalentos de estar sempre preocupados com os nossos pés, mas sabendo que a base do nosso calçado é o Evangelho da salvação. E é isso que você tem que se apegar todos os dias na palavra de Deus. Ler, buscar, entender, meditar, tentar passar para aqueles que ainda não conhecem essa palavra, dizendo: esta é a palavra da salvação, da libertação, da cura e da salvação para a tua vida. E o quarto, querido, o escudo da fé. O escudo natural, ele vem sempre na mão esquerda. Era o que os soldados usavam para se protegerem. E o escudo espiritual, queridos, o escudo espiritual é algo tremendo, que protege o nosso coração de todas as investidas de Satanás e seus demônios. Ele vai tentando no nosso ego, depois ele vai tentando de outras formas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele vai lá, tenta Eva, tenta Adão no ego, e depois, mais na frente, ele vem usar a mesma estratégia contra Jesus. Só que Jesus tinha a palavra, Jesus tinha a palavra da vida, Jesus tinha o Espírito Santo com ele, Jesus combate todas as ciladas de Satanás e seus demônios com a própria palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, queridos, combater o bom combate com a palavra todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, e ainda quando dormimos, quando nós nos acordarmos, sempre falar da palavra para nós mesmos, porque assim seremos bem-sucedidos. O quinto, o capacete da salvação. Ah, querido, se você já entregou sua vida para o Senhor, então naquele momento você recebeu o capacete da salvação. E esse capacete é que protege a sua, a minha, a nossa mente de todos os dardos inflamados, de todas as flechas que Satanás solta. E se nós estivermos desatentos, se nós estivermos esperando que as coisas aconteçam de uma forma à toa, aleatoriamente, com certeza essas setas, esses dardos inflamados podem nos atingir. Mas se nós estamos atentos, com o capacete bem ajustados, com a nossa mente ligada no Senhor, pensando nas coisas lá do alto, nós não seremos atingidos, nós derrotaremos o nosso inimigo e ele vai fugir de nós, porque a palavra promete, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então creia que esta é a palavra que o Senhor tem para você e para mim. Sexto, a espada do Espírito. Qual é essa espada do Espírito, queridos? Tem algo melhor de que andar com isso aqui? A palavra de Deus, essa é a sua espada. Para onde você for, você tem que andar com ela. Você tem que saber manuseá-la bem, porque um bom obreiro, para ser aprovado, ele tem que conhecer a arma que ele tem, como manusear, para lutar, para mostrar quem é esse guerreiro. Meu querido, minha querida, procure conhecer bem a palavra de Deus. Não esqueça que ela é a sua arma de defesa e a sua arma de ataque. Conheça a palavra de Deus. Finalmente, parece que depois que Paulo fala, vai dando as partes, mostrando para aquele povo de Éfeso, os efésios, parece que Paulo agora dá uma parada e vê se está completa aquela armadura. E aí ele diz assim: orai em todo tempo, orai sem cessar. Parece que é uma cobertura, é algo a mais, é um suplemento, é um upgrade. Coloque sobre vocês essa cobertura da oração, para que vocês sejam bem-sucedidos
em tudo que vocês fizerem. Queridos, é como se fosse uma capa, é como se fosse algo que vai camuflar você. O guerreiro não vai ser visto facilmente. Mas se esse guerreiro precisar lutar, ele vai sair com todas as armas e o inimigo vai se assustar e vai correr. Meus amados, pense bem nessa palavra de hoje. Pense bem nessa armadura. Você já tem. Você só precisa aprender a usá-la. Você só precisa saber o que tem dentro dela. E você precisa se conhecer como bom soldado de Cristo. Um vitorioso, uma vitoriosa em Cristo. Se você, nesta tarde, está triste com tudo que está acontecendo, está preocupado, talvez um pouco depressivo, leia, releia, anote, faça meditação nesta palavra, pegue essa armadura e revista-se dela, e você verá como você será bem-sucedido e o inimigo fugirá de vós. Que você, nesta semana, queridos, faça a leitura, que você, nesta semana, busque não apenas fazer a leitura, mas estudar a palavra, entender a palavra, viver a palavra, praticar a palavra. Hoje nós estamos encerrando, é o último domingo do nosso jejum. Eu quero parabenizar toda a igreja, aqueles que fizeram às sextas-feiras a nossa vigília. Com certeza, as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre você. E aqueles também que fizeram, que estão completando hoje, toda a igreja, as 4 regiões, que fizeram jejum. É maravilhoso. Você está com um tônico. Você está com a armadura de Deus. Você tem o antídoto contra o inimigo invisível. Você tem a luz do Espírito Santo e nada pode te apagar. Pode até te tocar, mas ele vai ser vencido, porque o Espírito de Deus é em você e na tua família. Que Deus abençoe você e a sua casa nesta semana e que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Deus abençoe, um grande abraço e pense nas palavras deste texto que nós acabamos de refletir. Amém.